Tião era um homem simples, um trabalhador rural conhecido por sua habilidade com a terra e sua mente aberta para o inexplicável. Certo dia, enquanto caminhava de volta para seu barraco após um longo dia de trabalho, ele encontrou algo que mudaria sua vida para sempre: um diabinho. Pequeno, com olhos brilhantes e um sorriso travesso, a criatura parecia perdida e desamparada. Tião, movido por uma curiosidade infantil e um senso de responsabilidade, decidiu levar o diabinho para seu barraco. Lá, a criatura pediu a ele um punhado de terra, falando em uma língua antiga que Tião, milagrosamente, compreendia. Tião atendeu ao pedido, cavando um pouco de terra do quintal e entregando ao diabinho, que sorriu agradecido antes de se esconder em um canto escuro do barraco. Desde então, Tião sentia uma estranha energia emanando daquele canto, mas decidiu manter o segredo, temendo que ninguém acreditasse nele. Damião era um homem apaixonado. Desde que conhecera Eliana, sabia que ela era a mulher de sua vida. No entanto, Eliana tinha uma condição inegociável para que os dois pudessem ficar juntos. Damião teria que deixar de trabalhar para os Inocêncio, a poderosa família local. Eliana não suportava a ideia de estar ligada, mesmo que indiretamente, àquela família corrupta e cruel. Você sabe que não posso fazer isso, Eliana, disse Damião, a voz cheia de angústia. Os Inocêncio me deram um emprego quando ninguém mais me quis. Eu não posso trair essa confiança. Eliana, com os olhos brilhando de determinação, respondeu: Damião, eu entendo sua lealdade, mas a vida ao lado deles é cheia de perigos e segredos. Eu não quero viver com medo. Se você realmente me ama, vai encontrar uma maneira de se libertar. Damião ficou dividido. Ele amava Eliana com todo o seu coração, mas também se sentia grato aos Inocêncio. A decisão que ele precisava tomar não era fácil, e ele sabia que qualquer escolha teria consequências profundas para sua vida. Inácia era conhecida na cidade por suas premonições. Muitos a consideravam uma vidente, outros apenas uma mulher sábia com uma intuição aguçada. Uma noite, Inácia teve uma visão perturbadora, uma tocaia sendo preparada por Mariana para o poderoso Inocêncio. Ela viu homens armados escondidos na floresta, esperando o momento certo para atacar. A visão era tão vívida que Inácia acordou suando frio. Sem perder tempo, decidiu avisar Inocêncio, mesmo sabendo que ele era um homem cético e arrogante. Inácia pegou sua velha capa e saiu em direção à mansão dos Inocêncio, determinada a impedir o desastre que havia previsto. Ao chegar, foi recebida com desdém pelos guardas, mas insistiu até que fosse levada à presença de Inocêncio. Marçal, um capataz leal aos Inocêncio, tinha visto Eliana em terras proibidas. Ele a confrontou na manhã seguinte, o olhar cheio de suspeita. Eliana, eu sei que você esteve nas terras dos Inocêncio. O que estava fazendo lá? Eliana, sempre esperta, não se deixou intimidar. Marçal, eu não devo explicações a você. Além disso, quem me viu lá? Você? E o que fazia lá, Marçal? Marçal ficou sem palavras por um momento, mas a dúvida permaneceu. A notícia logo chegou aos ouvidos de Egídio, o temido coronel, que começou a desconfiar de Eliana. Para se proteger, Eliana insinuou que Marçal poderia estar interessado nela, criando ainda mais tensão. Marçal, sentindo-se traído e humilhado, ficou furioso. Ele sabia que suas intenções não eram essas, mas agora se via numa situação complicada, onde qualquer movimento poderia ser interpretado de forma errada. Egídio, furioso com a suposta traição, decidiu punir Marçal. Ele usou um ferro quente para marcar o capataz, uma humilhação que Marçal nunca esqueceria. Com o rosto contorcido de dor e raiva, Marçal jurou vingança contra Egídio, prometendo que um dia ele pagaria por essa crueldade. A dor física que Marçal sentia era apenas uma parte do sofrimento. Sua alma estava marcada pela traição e pela humilhação. Ele sabia que não poderia deixar isso barato. A partir daquele momento, sua vida tomou um novo rumo, guiado pelo desejo de vingança. Dona Patroa, uma mulher de negócios, sempre teve dificuldades financeiras. Egídio, aproveitando-se dessa fraqueza, ofereceu-lhe uma mala de dinheiro para ajudar nos negócios, mas com segundas intenções. Dona Patroa, desesperada, aceitou a oferta, sem perceber que estava caindo em uma armadilha. Egídio,
Com sua inteligência manipuladora, sabia exatamente como agir. Ele prometeu ajuda financeira, mas em troca, Dona Patroa teria que fazer favores que ela jamais imaginou. Aos poucos, ela percebeu que estava presa numa teia de mentiras e obrigações. Sandra, uma jovem perspicaz, começou a desconfiar das intenções de seu pai, João Pedro, em relação a Egídio. As discussões entre os dois se tornaram frequentes, especialmente sobre as decisões de negócios da família. Pai, você não vê que Egídio só quer nos manipular? Perguntou Sandra, os olhos cheios de preocupação. João Pedro, teimoso, respondeu: Sandra, Egídio pode ser muitas coisas, mas ele tem poder e influência. Precisamos dele para sobreviver. Sandra sabia que convencer seu pai seria uma tarefa árdua. Egídio tinha uma forma de enredar as pessoas em suas teias, e João Pedro não era exceção. Ela precisava encontrar uma maneira de abrir os olhos de seu pai antes que fosse tarde demais. A tensão entre João Pedro e Egídio finalmente chegou ao auge na venda de Norberto. Egídio, sempre provocador, não perdeu a chance de instigar João Pedro. João Pedro, você deveria aprender a controlar sua família. Eles estão se tornando um problema, disse Egídio, com um sorriso cínico. João Pedro, incapaz de se conter, acertou um soco no coronel. A briga que se seguiu foi feroz, com ambos os homens trocando golpes violentos. Os frequentadores da venda tentaram intervir, mas a raiva de João Pedro era grande demais. Enquanto os dois homens rolavam pelo chão, derrubando mesas e cadeiras, o caos se espalhava pelo local. As pessoas gritavam e tentavam se afastar, mas a intensidade da luta parecia arrastar todos para dentro da tempestade. Sandra, que havia seguido João Pedro até a venda, chegou a tempo de ver a briga. O choque e o medo a fizeram passar mal. Eliana, que também estava na venda, correu para ajudá-la. Vamos, Sandra, eu vou te levar para o hospital, disse Eliana, segurando-a com firmeza. No caminho, Sandra notou um sangramento e entrou em pânico. Eliana, estou sangrando. O que está acontecendo? Eliana tentou manter a calma, mas a situação era grave. Ela dirigiu o mais rápido que pôde, tentando consolar Sandra enquanto se concentrava na estrada. Agente firme, Sandra. Vamos chegar ao hospital em breve. João Pedro, ao ouvir os gritos de sua irmã, deixou a briga e correu para fora. Ele viu Eliana ajudando Sandra no carro e entrou em seu próprio veículo, com Yolanda ao volante. Yolanda, siga aquele carro. Sandra está em perigo, ordenou João Pedro, a voz cheia de urgência. Yolanda acelerou, seguindo de perto o carro de Eliana. A estrada parecia interminável enquanto eles corriam contra o tempo para chegar ao hospital. João Pedro sentia o coração bater descompassado, rezando para que sua irmã ficasse bem. No hospital, Sandra foi atendida imediatamente. Os médicos conseguiram estabilizá-la, mas recomendaram repouso absoluto. João Pedro, aliviado e arrependido, prometeu cuidar melhor de sua irmã e evitar confrontos desnecessários. Ao lado de Sandra, Eliana e Yolanda se revezavam para garantir que ela estivesse confortável. Vai ficar tudo bem, Sandra. Estamos todos aqui para você, disse Eliana, segurando a mão da amiga. Enquanto isso, Marçal começou a planejar sua vingança contra Egídio. Ele sabia que precisava ser cuidadoso e estratégico, pois o coronel era um homem poderoso. Com o tempo, Marçal reuniu aliados dispostos a ajudá-lo a derrubar